Esse é um especial Dia dos Namorados com Zentangle. O que é o Zentangle? Bom, é uma técnica de desenho meditativa que você desenha padrões. Então, são coisas bem abstratas que vão sendo desenhadas padronizadamente. E enquanto isso, você fica o quê? Relaxado. Não existe esse negócio de errar, não existe o planejamento assim pré-estruturado de como vai ser o desenho. Você vai sentindo ali e vai fazendo. Gente, eu não sou desenhista, mas eu gosto de experimentar essas coisas que me fazem bem, então, por que não? Os materiais são esses aqui, ó, A4, papel ovo, acho que fala papel ovo, uma coisa assim, casca de ovo. E eu vou usar essa caneta aqui, que é aquela fininha, sabe? Essa é a principal, mas talvez eu também use essa ou essa aqui. Não acho que eu vou usar, mas eu deixei aqui porque vai que. Enquanto eu desenho, eu vou fofocar com vocês. Caso vocês não me conheçam de outros carnavais, eu sou Maria Gringo, não vou negar. Pera aí, gente, que eu vou fazer o coração agora. E eu não sou muito boa nisso. Pronto, agora eu posso continuar. Eu fiz intercâmbio na Austrália de 2022 a 2025 e foi a época que eu mais saí com pessoas. Eu nunca tive essa fase assim de sair com um monte de gente aqui no Brasil, mas lá na Austrália eu fiz isso e foi muito divertido, mas ao mesmo tempo eu me questiono como que eu tinha disposição para conhecer tanta gente, porque eu conheci muita gente. E voltando para essa história de ser Maria Gringo, acho que de modo geral é mais fácil você achar gringo que presta do que brasileiro que presta. Entendeu? Eu acho, desculpa se vocês discordam. Ó, tô fazendo esses negócios aqui, aí aqui dentro eu vou fazer uns padrões, sabe? E também existe aquela romantização de gringo, né? Quando a gente chega na Austrália, nossa, romantiza demais as coisas. E teve uma época, que foi aí entre 2022 e 2023, que eu era louca. Eu era louca mesmo, assim, quando eu paro pra pensar nas coisas que eu fazia, nas situações que eu me metia, eu fico chocada. Bom, vamos começar do começo? Eu tive um primeiro crush. Não sei se as pessoas ainda falam crush, né? Mas eu tive um primeiro crush que eu conheci no Hinge. Pra quem não sabe, Hinge é tipo Tinder dos gringos. Entendeu? Funciona aqui no Brasil também, mas não é tão comum. Inclusive, se você quer achar gringo, baixa o Hinge, tá? Fica a dica. Eu conversava com ele, fiquei conversando por semanas e eu achava ele muito legal e a gente conversava direto, só que ele nunca marcava de encontrar e quando eu falava sobre, sei lá, fazia de desentendido e tal, ele não queria encontrar comigo, não é isso? Não é isso que você aí do outro lado tá pensando? Eu também pensaria isso, só que na minha cabeça de louca, eu pensava assim, ai, ele é inseguro, ai, ele nananã, ai, tadinho dele. Como a gente conversava, gente, que vergonha. Como a gente conversava bastante, eu sabia onde ele trabalhava. Sabem o que eu fiz? Eu fui pro trabalho dele. Fiquei lá na porta, esperando da hora de fechar. Aí quando fechou, eu bati na porta. Eu fiz toc, toc, toc. Ele olhou pra minha cara. Ficou surpreso. Oh, jura? Ele saiu e aparentemente ele gostou da surpresa. Ele fingiu muito bem, na verdade. Aí a gente deu uma volta ali pelo centro, uma volta assim muito rápida, porque ele falou: ai, tem que jantar com minha amiga, não sei o quê. E depois a gente nunca mais se viu. Ai, gente. E eu achava que eu gostava dele, tá? Eu ficava, meu Deus, eu gosto dele, eu gosto dele. Uma romantização, não só romantização, tá? Uma idealização de como as coisas deveriam ser. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre primeiros encontros, tá? Aí teve também outra história de quando eu conheci um cara, a gente saiu pela primeira vez, gostei dele, só que em determinado momento ali do encontro, ele ficou me arrastando pelos... Não me arrastando literalmente, gente, pelo amor de Deus. Ele ficou procurando cogumelo alucinógeno pela casa dos outros. Para vocês entenderem, lá na Austrália, os muros são muito baixos das casas. Você consegue, assim, entrar na casa dos outros tranquilamente. E foi isso que a gente fez. Ele entrava, ficava vendo, procurando, analisando para ver se era alucinógeno ou não.
E eu assim, nosso primeiro encontro, querido, você quer fazer isso mesmo? Tá bom, então. Até que a gente se viu depois disso, na verdade. Querido, ele era um querido. Aliás, uma coisa que eu gosto de sair com gringo é porque é uma outra cultura, uma outra realidade, outra nacionalidade. Então a gente aprende bastante, sabe? Esse menino, por exemplo, ele era metade da Bósnia, metade, sei lá o que, acho que é Austrália, não lembro mais. Ou Turquia? Ai, gente, já não lembro. Olha aqui, primeiro padrão, já tá pronto. E é assim, vocês estão entendendo? É assim. Continuando, eu tive um date com um menino e eu falei em português com ele o date inteiro. E ele sendo australiano. Muito querido. Ele era fã do Milton Nascimento. Ele já veio para o Brasil e tal, aí estava estudando português. Enfim, uma pessoa super interessante. Eu achei maravilhoso poder falar em português com um gringo, porque quando você mora fora, é um saco, né? Tem vezes que você pensa, gente, eu não aguento mais essa língua, eu não aguento mais falar inglês, eu não aguento mais. Então, conhecer gente que tem um mínimo de curiosidade sobre a sua cultura, sobre o seu país, é muito legal. Não tem nada pra reclamar desse menino, não. A questão é que não rolou, entendeu? Atração e tal, não rolou mesmo, não. Eu não vou planejando, não. Vou fazendo. E aí a gente torce pra ficar minimamente legal. Bom, agora a história vai ficar um pouquinho mais pesada, tá? Eu conheci um menino que ele foi diagnosticado com... Tem um nome específico, agora eu já esqueci, é dissociativo. Deixa eu ver aqui na internet. Transtorno dissociativo de identidade, alguma coisa assim? Ou é de personalidade? Isso é transtorno dissociativo de identidade, que é aquilo que a gente conhece como uma pessoa que tem múltiplas identidades. Vocês lembram quando teve aquela reportagem no Fantástico de acho que era uma menina, que ela falava, foi uma reportagem horrorosa, e aí foi na mesma época, tipo, um pouquinho depois, assim, que eu tinha conhecido ele, comecei a conversar com ele, aí eu vi essa reportagem bizarríssima, e aí esse transtorno, gente, é um transtorno muito, muito raro, muito complexo. Eu não sei se vocês já viram aquele filme Identidade, que é com John Cusack. Gente, maravilhoso aquele filme. Enfim, é um transtorno muito complexo, que interfere muito na vida da pessoa. E aí, quando ele me contou... Gente, ele me contou isso quando a gente ainda estava conversando. Mas, em nossa defesa, a gente já estava conversando há um tempinho. Eu acho que quando você é neurodivergente, você também se atrai por pessoas que são neurodivergentes, sabe? Que são diagnosticadas com algum transtorno e tal. Esse era o meu caso. A gente se conheceu. No primeiro encontro, eu fui pra casa dele. Ele tinha um aparelho. Eu fiquei tentando procurar isso na internet, mas eu não achei. É um aparelho que ele mexe com as vibrações, sabe? Na mão. Eu não lembro, não consigo achar. Esse aparelho que ajuda no tratamento. Eu só sei que eu usei esse aparelho. Gente, é uma coisa perigosa, tá? Porque usar sem supervisão de uma pessoa... Meu Deus, eu me meto em cada coisa. Usar sem supervisão de um profissional é uma coisa séria. Tipo, ele fazia com um profissional especializado. Só que eu queria saber como é que era o negócio. E aí ele fez em mim esse negócio. É uma sensação muito estranha, porque eu acessei memórias ali. Minha primeira memória que foi acessada foi uma memória, tipo, muito antiga, que eu nem entendi porque que essa foi... Eu entendi depois, na verdade, porque eu fiquei, isso aí foi um trauma, querida. Eu entendi depois. Mas na hora eu fiquei, gente, por que foi essa memória que foi a primeira, assim, que pipocou, sabe? Aí eu contei isso pra minha psicóloga. Ela ficou preocupada, sabe? Ela... Não gostou, não. E aí, amigas, estão gostando? Então deixe seu like, por favor, se inscreve no canal. Valeu! E só para esclarecer, pelo que ele me contou, o transtorno não tem nada a ver com aquele negócio do Fantástico, que foi uma coisa bem caricata. Mas não tô aqui para ficar falando de psicologia, até porque eu não sou especialista. Vamos continuar. Eu também já tive dates, isso é de modo geral, tá? Com gringos que não usavam a língua na hora de beijar. Eu não consigo entender por que eles fazem isso. Quando eu gostava do cara, eu até ensinava, falava, olha, bota aí sua língua. Pra ser sincera, os australianos não são tão assim. Eram mais outras nacionalidades. Eu achava muito esquisito. Tô odiando esse aqui, gente. Estou odiando. Achei horrível. Eu amo essa canetinha, cara.
ficou menos pior, né? Gente, eu acho que eu não vou ter história pra contar pra preencher tudo isso aqui, não. O que mais que eu posso contar pra vocês? Bom, teve uma vez, isso tudo é date do Hinge, tá, galera? Tudo date do Hinge. Teve uma vez que eu saí com um menino. Eu queria saber por que as pessoas, elas postam fotos de 600 anos atrás e elas não são mais daquele jeito. Assim, eu sei por quê. Porque às vezes funciona. Funcionou comigo, entendeu? Eu saí com esse menino e ele era bem diferente. Assim, quando eu encontrei com ele, eu fiquei, ué, gente, a foto que você postava era de, tipo, 5 anos atrás, no mínimo. Aí você fica meio, se sente meio enganada, né? Aí eu fiquei meio, broxada no início, tipo, mas aí eu fiquei, vou dar uma chance, vamos ver, vamos ver. Aí eu fui pra casa dele, que eu gosto de conhecer a casa dos outros, porque eu sou fofoqueira. Tem alguma coisa estranha acontecendo nessa rua. Tô usando isso aqui. Achei que eu não ia usar. Eu gosto que tem essa ponta fofinha. Acho uma maravilha. A gente ignora esse barulho aí do fundo, eu não sei o que é isso não. Tá estressando os meus cachorros. Existem certas histórias que eu fico na dúvida se eu conto aqui ou não, que eu não sei se é permitido, mas eu lembro que teve uma vez que eu saí com um menino muito querido, muito fofo, a gente tava num bar, e aí tinha uma galera, uns amigos assim, que estavam perto da gente, era tipo uma mesa comunitária, sabe? Uma parada assim, não lembro direito, só sei que a gente começou a conversar com esse grupo de amigos, e aí esse grupo de amigos às vezes ficava indo no banheiro e tal. E o meu date falou que eles estavam, como é que eu posso dizer pra vocês? Usando alguma coisa, entendeu? Aí eu fiquei, tá bom. Eu lerda, né? Não percebi nada. Até que a moça oferece pra gente o que ela tá usando. Sabe o que ela tava usando, gente? Um negócio branco, entendeu? Um negócio branco que tu aspira. Inspira? Aspira? Sei lá, não sei falar. Entendeu o que eu tô falando? Eu fiquei horrorizada, porque eu nunca tinha visto isso na vida. Quer dizer, não fiquei horrorizada, eu fiquei chocada. Nunca tinha visto isso de, tipo, num bar normal, gente, normal, dia de semana, sabe? E o pessoal usando essas paradas. Eu fiquei, caraca, sinistro, sinistro. Os gringos, eles não estão pra brincadeira não, tá? Quando se trata disso, gente, lá é muito mais normalizado que aqui, muito mais. Tô gostando, hein? Tô gostando. E eu gosto muito dessa ideia de que tudo vem do coração, tá vendo? Olha aí a poesia. Ai, gente, é o que eu falo, entendeu? A gente tem uma ideia de que a arte precisa ser uma coisa muito, muito bonita, muito perfeita, muito. Ai, não precisa, gente, não precisa. Todos nós podemos ser artistas, entendeu? Acredito muito nisso e incentivo. Porque eu nem sei quem eu seria se eu não pudesse criar coisas. Não sei mesmo, Deus me livre. Porque eu amo criar coisas. Percebi que eu esqueci de terminar de contar da história do menino que era diferente pessoalmente. Tá, eu fui pra casa dele, ele tinha um monte de mapa espalhado pela casa dele. Eu nunca tinha conhecido até então uma pessoa que gostasse tanto de mapa quanto eu, que eu sou a pessoa dos mapas. Quem me conhece sabe. E eu criei uma coisa assim na minha cabeça que tipo, gente, será que é ele? Cara, a cabeça da mulher, será que é ele? O amor da minha vida? Porque ele gosta de mapa? Não, não era. Mas ele tinha uns mapas incríveis mesmo. Eu lembro que tinha mapa, nossa, da época da União Soviética. Cara, incrível. Engraçado que, tipo, os encontros fofinhos, legais, eu não tô falando, né? Porque eu prefiro guardar pra mim. E aí, quantos likes merece? Olha, eu tô aqui pensando se eu conto ou não conto essa história, que ela é muito íntima e é bem, assim, coisa de gringo mesmo, gente. Deixa eu explicar, né? Os gringos, como é que eles são? É muito comum que eles sejam bem menos machos tóxicos do que os brasileiros, porque a nossa cultura latina, a cultura brasileira, é muito envolta no machismo, entendeu? E lá eles já não são tão assim, não quer dizer que não tenha, claro que tem, mas é diferente. Então eles são muito mais desconstruídos
E isso vai passando por várias camadas. E aí, o que acontece? Eu fui nesse encontro com o menino, achei ele muito legal, muito interessante, pra casa dele, etc. A gente tava lá se divertindo, até que ele falou... Gente, primeiro encontro, sério, primeiro encontro. Fiquei assim, caraca, hein? Manda essa no primeiro encontro. Que ele falou assim, come o meu... Em inglês, claro. Eu travei. Aí o que eu fiz depois ou não fiz, pouco importa, tá? Vou deixar aí pra imaginação de vocês. Mas o que me chocou foi o cara ter, tipo assim, a liberdade, entendeu? De falar isso num primeiro encontro. Eu não tô criticando, eu só fiquei chocada mesmo, gente. E é sobre isso, entendeu? É sobre desconstrução. Toda hora eu lembro de mais história, para além das histórias que eu tinha pensado em contar. Então, eu acho de verdade que eu gastei toda a minha cota de dates na vida nessa época aí que eu tô falando para vocês. Cara, teve um date que eu tive que foi muito ruim. O garoto era muito depressivo. Eu não tô julgando quem é depressivo, porque eu também sou. Mas ele tinha uma energia tão baixa que, assim, eu encontrei com ele, já fiquei meio baqueada, entendeu? Sabe quando a energia da pessoa é... Sei lá, gente. Não foi legal. Ah, ele falava, conversava, é uma baixa energia, aquela coisa, assim, bem depressiva. E ele falava de coisas tristes. Ele quase me convenceu a ir pra casa dele. Sabe por quê? Porque ele tinha um cachorro. E aí eu fiquei muito animada. Gente, eu sou uma pessoa que eu tenho 4 cachorros na minha casa aqui no Brasil. Eu, obviamente, estava com muita saudade dos meus cachorros, muita saudade de cachorro de modo geral. E ele falou isso, eu cogitei real de ir para casa dele só para conhecer os cachorros. O cachorro, né? Era um só. Graças a Deus eu não fui, porque alguma coisa apitou aqui na minha cabeça, falando, Cíntia, não faz sentido. Aí eu não fui. Uma pena, não conheci o cachorro. Que devia ser muito mais alegre que ele, na verdade. Não tenho dúvidas, inclusive. Coitado. Eu já nem sei mais o que eu tô fazendo. Não que eu soubesse antes, mas só tô fazendo coisas, ó. Só falta um. Uhul. Gente, adorei. Não dava nada por isso aqui. Dava nada. Gostei. Esse daqui vai ser complicado, porque é muito grande, ó. Um espaço muito grande. Terminei. E aí, o que vocês acharam? Eu gostei. Gostei, viu? Eu acho que essa é uma prática muito legal de fazer, é muito relaxante. Eu gosto do resultado, então recomendo que vocês façam também para relaxar, para criar alguma coisa. E é isso, galera. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Tchau, tchau.